Boa tarde, meus irmãos. Vamos iniciar um vídeo hoje, um pequeno vídeo devido à minha deficiência física, né? Não posso passar muito tempo de pé nem muito tempo sentado. Então, como estou fazendo aqui na minha casa, um vídeo pequeno de 25 minutos, 30 no máximo. Veja bem, meus irmãos, me perguntam muito, Afonso, por que que Jesus fez aquela fala sobre reconciliar-vos com o vosso adversário? Muita gente não entende. Fica em dúvida. E eu recebo perguntas nas minhas redes sociais de vários irmãos. E preocupado, estou fazendo esse pequeno vídeo. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26, que Jesus diz, né? Reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto estás com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. São Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Meus irmãos, veja bem. Reconciliai-vos enquanto estás com ele a caminho. Foi um alerta muito grande que Jesus nos fez. Aliás, Jesus fez muitos alertas para a gente. Nos sinalizou dos perigos. Mas nós, ainda hoje, já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos tendo dificuldade de entender. Veja bem, quando Jesus estava sendo preso, que Judas indicou qual era Jesus, um soldado, um homem zarrão, muito forte, chamado Malco, que era o segurança de Caifás, foi quem agarrou Jesus. Pedro tirou sua espada, ou sua faca, como diz o relato bíblico, e cortou a orelha desse soldado. E o que é que Jesus diz? Jesus pega, cura a orelha, cola a orelha do soldado, né? Veja bem, olha que espírito divino, sendo preso, mas fazendo o milagre daquele que está o prendendo. Isso é um exemplo que a gente tem que seguir. Então ele cura, diz: Pedro, embainha tua espada, porque quem com a espada fere, será ferido. Agora vamos entender isso aí. Será que Jesus se equivocou? Será que Jesus mentiu? Claro que não. Um ser tão puro, tão divino, jamais se enganaria ou mentiria. Mas como é que Jesus disse que quem com a espada fere, por ela será ferido? Se a gente vê todos os dias pessoas que cometeram crimes e crimes morrerem velhos, ou presos, ou de doença. Então veja bem. Pedro, embainha tua espada, porque quem com a espada fere, por ela será ferido. Hoje ou amanhã, na próxima existência. Porque a gente que comete o erro fica na gente. Jesus dizia, já recebeu a sua recompensa, já estava com ele. Então agora tem que trabalhar para ver como é que vai pagar essa dívida. De uma forma mais simples ou de uma forma mais agressiva. Então veja bem, aonde é que estão nossos adversários? Muitas vezes, dentro das casas, das nossas casas. Filhos que não se entendem com os pais. Pais que não se entendem com os filhos. Irmãos que matam uns aos outros. Pais que matam filhos. Filhos que matam pais. Vizinho que mata vizinho. Patrão que mata empregado. Empregado que mata patrão. Então, é vasto o quantitativo de homicídios que existe entre pessoas próximas. É muito grande. Condomínio, cidadão mata outro por besteira. Vizinho matou outro por conta de um lixo. E qual é o alerta que Jesus nos fez? Reconciliai-vos com vosso adversário, enquanto estás com ele no caminho, ou seja, caminhando com ele, dentro da casa, na escola, no trabalho, na rua, onde quer que seja. Quando a gente entende que houve uma animosidade entre eu e o vizinho, entre eu e o filho, o esposo,
um amigo, um irmão, a gente tem que tentar desfazer essa energia negativa. E sermos humildes a pedir perdão e também a nos abrir a perdoar. A gente mata uma cobra, uma aranha, um escorpião, a gente acaba o veneno desses animais. Acaba a peçonha deles. Mas o ser humano, quando morre, se ele é mau, a sua maldade continua com ele. Continua com ele. Ninguém vai direto para o inferno e nem para o céu, até porque esses locais não são circunscritos. Nós vamos para o local onde nossa energia for compatível. Jamais um homem de bem vai desencarnar e acordar ao lado de um local onde só tem criminosos. Jamais um criminoso vai cometer crime e desencarnar e vai acordar ao lado de pessoas de bem. Não. Nós vamos, Jesus disse, a casa de meu pai tem muitas moradas, nós vamos para a morada que é pertinente à nossa energia. Jesus foi claro. Ele nem usou parábola e nem metáfora. A casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Meus irmãos, temos que trabalhar o perdão. O alerta é esse. Perdoar, reconciliar, aceitar o perdão e perdoar. Foi um alerta imensurável e inenarrável que Jesus fez. Reconcilia com o vosso adversário. Chama para a conversa, tenta pacificar essa coisa. Em mais de 30 anos que eu sou espírita e não sei quantos anos trabalho como dialogador, antigamente chamava-se doutrinador, conversando com espíritos em cabines mediúnicas, em treinamentos de cursos de mediúnicos. Quantas vezes eu já conversei com irmãos desencarnados, espíritos, totalmente rebelde ao perdão, sem querer aceitar de jeito nenhum, totalmente refratário ao perdão. Um dos que mais me chocou foi um irmão que disse a mim que fazia 400 anos, já dias de meses não, anos, que ele procurava aquele irmão para se vingar. E ficava rindo, dando gargalhadas. Agora eu me vingo. E através do mentor, eu fui orientado a perguntar a ele: meu filho é feliz fazendo mal aos outros esse tempo todinho? Passa esse tempo todinho perdendo tempo, envolvido com coisas negativas. E agora, reconstruindo mal, você está feliz? Não. Já fiz essa mesma pergunta a várias entidades e nunca nenhuma me informou que eu estava feliz. Porque fazer mal não traz felicidade. E quando, através dos mentores da casa, eu consegui abrir o campo para que ele visse, antes daquele cruel assassinato que ele narra, que foi assassinado, que sua esposa foi estuprada há mais de 400 anos por esse irmão, e que ele era inocente. E quando eu informei que ninguém é inocente, que nós temos o nosso passado, ele contestou. Mas quando ele foi apresentado o que ele fazia antes, aí ele caiu em si. Entendeu, meus irmãos? Então todos nós temos um passado. Se estamos passando por algum problema, temos que estudar. Jesus diz: pega a sua cruz e me siga. Ou seja, pegue seus problemas. Estude seus problemas e me siga. Seguir Jesus não é estar todo dia na casa espírita, todo dia na igreja, rezando, sem fazer nada de bom, não. Seguir Jesus é tentar fazer o que ele nos deixou, nos ensinou, através do seu evangelho. Aqui na minha casa, tem uma igreja do lado, católica,
E uma igreja protestante do outro lado. E muitas vezes, final de semana, ele está sentado lá, eu e minha esposa, na calçada, quando está sombra, né? E a gente fica vendo aqueles casais levando as criancinhas para a igreja. Levando para a igreja protestante, levando para a igreja católica. Gente, eu fico feliz. Porque eu me lembro quando minha mãe levava seus filhos, eu e mais um monte, que eram 12 filhos, 11 moravam com a gente, uma morava com minha filha, nossa querida irmã Beta, levava para ir para a igreja do Rosário, lá em Campina Grande, para a gente se evangelizar. Depois para a igreja Santo Antônio, lá pertinho da nossa casa, onde a gente se mudou. Eu fiz a primeira comunhão. Sou espírita há mais de 38 anos, devido à mediunidade. Mas a Igreja Católica desenvolve um grande trabalho de amor e caridade pela terra. A Igreja Protestante desenvolve um grande e magnânimo trabalho de caridade na terra. Problema não estão nas igrejas. Alguns irmãos mais formados, equivocados da igreja, do espiritismo, de qualquer que seja a religião, que às vezes se atrapalha. O evangelho é o mesmo. Nós só temos que nos amar. Nós só temos que nos entender, aprendermos, nós não temos dificuldade de convivência. Nós não estamos sabendo conviver. Pai assassinando filhos, filhos assassinando pai, mulher matando marido, mulher mandando bolo, homens mandando bolo com veneno, com chocolate com veneno para matar. O número de feminicídio é triste, é horrível. O número de assassinato de gays é horrível. Para que isso? Estamos construindo dívidas e dívidas e dívidas. Porque, como eu falei, a gente mata a cobra, mata o veneno. Mas o homem não. Se ele vibrar na mesma energia, ele volta agora sem corpo para se vingar. Se houver campo, se houver oportunidade, se houver necessidade de abertura de campo, aí a obsessão vem e é grande. Trabalho em várias casas que trabalham com desobsessão, sempre lotadas. Por quê? É a doença do século. Começa na ansiedade, abre a porta para a depressão e a depressão abre a porta para a obsessão. Porque quando o ser humano está frágil, a pessoa está mais fraca, principalmente mental, é onde muitos irmãos se aproveitam para se infiltrar. E isso é um problema. Então, se reconcilie. Reconciliai-vos enquanto estás com ele no caminho, vocês enquanto estás juntos, dentro das casas, pais com filhos, esposos com esposas, mães com filhas, irmãos com irmãos, vizinhos com vizinhos, patrões com empregados, empregados com patrões, professores com alunos, alunos com professores. Aonde tiver esses desentendimentos, nós temos que acabar antes de desencarnarmos. Porque se a gente não desencarna, o que é que Jesus Cristo diz? Serás entregue ao juiz, o juiz ao ministro da justiça. E só sairás de lá enquanto tiver pago o último centavo, ou seja, enquanto pacificar. Enquanto a gente não se harmonizar, a gente vai estar sempre sendo perseguido por espíritos vingativos que nós ofendemos. Então, para que eu não crie ainda mais problemas para frente, é preciso que hoje eu consiga me organizar espiritualmente. Porque nós não somos homens e mulheres. Nós estamos num corpo masculino agora, num corpo feminino amanhã, já estivemos em outros corpos masculino e feminino amanhã. Isso não importa. Quando nós desencarnarmos, porque ninguém morre, quando nós sairmos desse corpo, desencarnar, sair da carne, o que é que nós vamos levar? Se formos bons, vamos para uma morada, uma colônia espiritual mais harmonizada. Se formos maus, vamos para os infernos bíblicos que a Bíblia narra. Nada mais, nada menos do que as ondas umbralinas, as ondas de sofrimento. Que não é uma eternidade, que são períodos eternos. Né?
Então vamos sofrer de novo. Então vamos tentar melhorar agora. Vamos tentar perdoar. Ou tentar trabalhar o auto-perdão. Primeiro se perdoar para perdoar e pedir o perdão também. Vamos nos viciar em coisas boas. Uma vez eu falando em nos viciar em coisas boas, numa casa espírita, e uma pessoa levantou a mão e disse: Seu Afonso, e a gente pode se viciar? Eu digo que se for no bem, pode. Já pensou? Nosso querido irmão João Evangelista, quando ele estava preso na ilha de Pátanos, ele era tão viciado no amor e no bem, que ele foi perdendo a sua questão cognitiva, a sua questão da memória, mas toda vez que uma pessoa passava por ele, que fosse soldado, fosse qualquer pessoa, ele dizia: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Nós temos que abrir nosso coração para o amor, para que nós não possamos estar perpetuando dívida, porque se a gente não se harmonizar agora, aquele que morrer primeiro, se for um espírito de confusão, vai voltar para cobrar confusão, para cobrar dívida. Eu já vi, meus irmãos, corpos no caixão, velórios, entrando dentro do cemitério. As pessoas viam o defunto, e eu via o corpo, e naquele corpo o tremor do espírito, gritando, com medo, fazendo gestos. Quando eu olhei, estava uma leva de espíritos armados, de paus, de foice, de corrente, de pedras. Esse orador é doido. Espíritos armados, sim, meus irmãos. Eu já tenho espíritos em cabines mediúnicas que chegou armado. Porque nós somos e continuamos sendo o que somos quando desencarnamos. Ninguém vira santo e nem demônio. A personalidade, ela só vai mudar com o tempo. Então, aquele irmão totalmente endividado, gritando que não queria sair do corpo com medo, porque ele estava vendo a vibração. E quando adentra dentro do cemitério, aí junta-se uma coletividade, uma verdadeira quadrilha do mal, para pegá-lo. E o pedreiro coloca aquele caixão dentro da sepultura, encimenta e ele não sai. Fica lá tremendo, gritando. Mas entra uma entidade espiritual lá e tira ele, leva ele lá para o meio lá da rua do cemitério. E diz: Meu filho, a sua casa agora é aqui. E ele é pego e é levado, arrastado para sofrer ninguém sabe quantos anos, quantas décadas de surra, de escravidão, porque dívida do passado, ladrões, cafajestes, políticos desonestos, que muitas vezes pessoas morreram de fome ou sem saúde, devido aos seus desvios, pessoas que cometeram crimes e crimes. O caminho é esse. Porque a dívida, ela passa para além do mundo. Quando a gente desencarnar, ninguém vai me perguntar, nem perguntar a ninguém lá, se a gente era rico, se era pobre, se era espírita, se era católico, se era protestante. Não, meus irmãos. Não. A religião, as religiões são importantes, sim, como eu já frisei. A Igreja Católica tem importância, o Espiritismo tem importância, a Igreja Protestante, o Islamismo, o Budismo, todas as denominações cristãs ou não cristãs que levam o homem a Deus são importantes. Nós não temos que estar se engalfinhando religião com religião. Deus é um só. Para muitos, Deus é nosso Pai Celestial, para outros é Alá, para outros é Jeová. Deus é um só. O que a gente tem é que amar como Jesus nos amou. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Então é uma coisa linkada à outra. Eu não posso dizer que amo meus filhos, que amo minha esposa, se eu não amo a Deus. Eu não posso dizer que amo Deus se eu maltrato minha esposa, se eu maltrato meus filhos. Porque são totalmente coisas contraditórias. Então é importante que a gente aprenda a amar, a perdoar, a aceitar as pessoas do jeito que ela é. Porque lá, quando a gente desencarnar, ninguém vai querer saber se eu tinha carro, se eu era professor, diretor, governador, senador, gari, sargento, pedreiro, engenheiro, não. A única coisa que vão se perguntar, nossa consciência vai nos perguntar: o que fizeste? Olha, bem pequenininha essa cena. Eu dou em toda casa espírita que eu ministro oratória. O que fizeste? Fosse um bom pai?
fosse bom para teus filhos, fosse um bom esposo, um bom filho, um bom irmão, uma boa mãe, um bom professor, um bom aluno, um bom patrão, um bom empregado, o que fizeste? Quantas lágrimas enxugaste? Quantos pães doaste para os filhos necessitados do nosso Pai? Coisa simples. O dinheiro, o carro, quem tiver, vai ficar por aí na garagem, os filhos, os irmãos vão vender. Então, meus irmãos, vamos nos reconciliar com o nosso adversário, quem tiver adversário, enquanto estamos com ele no caminho, ou seja, nesse período que estamos, quantas famílias dilaceradas, destruídas nós estamos vendo hoje. Jesus fez um alerta. Reconcilia com o vosso adversário enquanto estás com ele no caminho, para que não vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, porque só sairás de lá enquanto pagar outro centavo, outro centavo. Então olha como é complexo. E olha que grande alerta que Jesus nos fez. Teve outro alerta também que Jesus nos fez. Quando ele supostamente curava alguém, que ele dizia: ide e não pequeis mais, para que não caias em sofrimento ainda maiores, mostrando que o sofrimento que você estava passando foi o que foi gerado por aquele erro do passado. E que se você errar de novo, você vai sofrer mais amanhã. E de não pequeis mais, para que não caias em sofrimento ainda maiores. Mas por que a pessoa já nasce sofrendo? Criança nascer com câncer de próstata, criança nascer sem os globos oculares, erros do passado, dívidas do passado. Jesus foi claro quando disse: ninguém paga pecado de pai. Então, dívida do passado. Então, meus irmãos, vamos nos reconciliar. Vamos voltar, nos religar a Deus, a Jesus. Esse ser tão divino, que pediu que nós perdoássemos quantas vezes fosse necessário. Pedro pergunta: mestre, quantas vezes tenho que perdoar meu irmão quando a mim ele ofender? São 7 vezes? Pedro usou um número cabalístico. Jesus respondeu: em verdade eu te digo que não são 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Vezes 7 vezes. Quer dizer, 70 vezes 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 70, 7 vezes. Que dá um número incalculável. Jesus diz: Pedro, perdoa quantas vezes for necessário. Perdoa sempre, para que não leveis esse mal para o túmulo, que o perigo é esse. Meus irmãos, quantas entidades eu já atendi, quantos irmãos que trabalham em cabines mediúnicas, como dialogador, já atendeu. Espíritos vingativos, obsediando pessoas supostamente inocentes. Que a gente sabe que ninguém é obsediado inocente. Você é obsediado por 2 motivos. O maior motivo é dívida do passado. Erros cometidos por aquele irmão que está te obsediando. E outro motivo, simpatia, ou seja, afinidade. Aquele espírito que ele bebe, se ele vai passando no local e vê uma leva de pessoas que bebem, geralmente ele tenta se aproximar ali e tomar umas canjibrina, né? Como diz o Matuto. Então eu já vi espíritos em bares embriagados. Então é necessário que a gente se policie, para que a gente só tenha ao lado da gente espíritos viciados no bem, espíritos viciados no amor. Mas a gente pode se viciar no bem? Pode. Uma vez uma senhora perguntou a mim, uma casa espírita: mas se o Afonso, a gente pode se viciar? Eu digo: no bem pode. Já pensou se viciar e dizer que ama seus filhos, em beijar seus filhos, mesmo aqueles que nos dão trabalho, mas são filhos? Antes de dormir, olhar se os filhos estão cobertos, dar um cheiro em cada um, dizer que ele é importante, que ama eles, brincar com eles. Já pensou você se viciar a acordar sua esposa de madrugada, ou quando ela se acordar de madrugada, você dá um cheiro no cangote dela, como a gente chama lá na Paraíba, um cheiro no cangote, e dizer que ela é linda, que agora é que ela é bonita? Você se viciar e abraçar de noite, beijar sua esposa de noite e dizer que agora é que ele é lindo, que o cabelo branco, que a barriguinha é o charme da casa, é a luz da casa? Isso vai quebrando, meus irmãos,
as arestas e a energia vai se dissipando, a energia negativa. A casa que faz o evangelho no lar, a casa que os pais tentam controlar, administrar a casa com a lei do amor, essa casa se ilumina. Então vamos tentar viver uma vida de união. Quando notarmos, vamos se ligar no alerta de Jesus. Reconciliai-vos com o vosso adversário. Quando observarmos que nós ofendemos alguém, vamos até lá, pedir desculpa, pedir perdão. Não vamos ficar moendo aquela confusão, aquela briga, não, aquela besteira, não. Que isso não vai terminar bem e vai perpetuar. Como eu disse, mata a cobra, acaba o veneno. O homem não, o homem ele leva o veneno para a sepultura e quando ele tiver oportunidade, ele vem cobrar a dívida. Cobrar a dívida. É como também nossos irmãos que cometem suicídio. Quantos espíritos eu não já atendi, arrependidos por ter cometido esse ato equivocado, que a gente não pode julgar porque ninguém conhece a dor de ninguém. Mas temos que orar por eles e pedir a eles que se arrependam, que ajudem a si próprios, para que saia dessa energia. Meus irmãos, nós temos, todos nós, não é só espírita, não. A Igreja Católica desenvolve um trabalho magnânimo, a Igreja Protestante também, as religiões têm um potencial muito grande de ajuda aos seus fiéis. Vamos ser sinceros às nossas convicções religiosas, sem agredir de ninguém. Já vi dentro da Igreja Católica coisas maravilhosas, coisas lindas, lindas e lindas e lindas. Quando era muito jovem, vi coisas muito lindas ainda quando ia adentrar das igrejas, ficar sem entender, devido à minha mediunidade. Então, meus irmãos, Jesus, ele está em todo canto. Ele está na minha casa, mas também está na sua. Ele está dentro do centro espírita, mas também está dentro da Igreja Católica. Ele está dentro da Igreja Católica, mas também está dentro da casa protestante. Está também, meus irmãos, dentro de todos os hospitais. É bem interessante. Minha esposa fez um tratamento de câncer, graças a Deus está curada. E no dia que, às vezes que ela estava fazendo quimioterapia, eu acompanhava sempre. E eu via mais médicos espirituais lá na recepção, onde tinha as quimioterapias, do que até dentro dos consultórios do Hospital da Liga. Eu disse a enfermeira lá. Aqui tem mais médicos espirituais do que médicos materiais. E ela disse, é mesmo. E ela disse, eu acredito. Ai, minha filha, Deus é muito bom. E lá, nos hospitais, eles não estão pedindo crachá de ninguém para ver se é católico, espírita, umbandista, protestante, islâmico, budista. Não. Ele está ajudando, tentando curar aqueles irmãos que estão necessitados, passando por doenças degenerativas ou crônicas. Então, meus irmãos, a proposta é essa. Reconciliai-vos com o vosso adversário, enquanto estás com ele no caminho. Ou seja, enquanto a gente está caminhando, nossos adversários estão dentro das nossas casas, dentro das escolas, dos trabalhos, nas ruas, dos vizinhos. Vamos tentar vivermos em paz, tentar ser amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esses bordão não faz mal a ninguém. Tratar todos com um sorriso no rosto. Ajudar quem precisa. Perdoar as besteirinhas que muitas vezes os irmãos nos afinetam. Vamos tentar viver em paz, todos nós. Independente de onde estivermos e com quem estivermos. Não vamos levar e guardar rancor, porque isso só termina em doença ou em animosidade. Então a proposta de Jesus é essa. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Ama sempre e segue em frente. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Jesus nos cubra com seu manto sagrado.